CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos estudar agora o livro Céu e o Inferno. Estamos no capítulo 2, Receio da Morte. Leremos o Evangelho, faremos a nossa prece e iniciaremos os nossos estudos. Capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Item 10. O ódio. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasses como eles vos odeiam, teríeis o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa, bem o sei, porquanto durante minha última existência na terra experimentei essa tortura. Mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto que o ódio nos afasta dele. Fénelon, Bordeaux, 1861. Aqui estamos, Jesus, estudando o teu Evangelho, a doutrina espírita, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, pedindo a tua ajuda para que esse sentimento de amor cresça em nós e a coragem do perdão também se desenvolva em nossa alma. Ajuda-nos a cumprir o mandamento que nos deixastes, amarmos-nos uns aos outros como tu nos amastes. E nesse momento de prece, rogamos o amparo para o nosso estudo sobre o livro Céu e o Inferno, onde veremos o amor de Deus sobre todas as criaturas, banindo de uma vez por toda a ideia do inferno ou do céu paradisíaco, porque Ele nos ama, Ele nos perdoa sempre e a gente deve fazer o mesmo. Permita que o nosso altivo nos inspire, junto com a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, e o professor José Jorge como patrono desse estudo. Então, em nome desses espíritos amigos, Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor e do amor de Deus, nosso Pai, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno. Graças a Deus. Vamos lá, dando sequência, nós estamos no capítulo 2 do livro Céu e Inferno, correto? Receio da morte. Causas do receio da morte. Por que os espíritas não receiam da morte? Os espíritas, tá? Espírita, verdadeiro, não tem medo da morte. Porque com a pandemia aí foi um Deus nos acuda, né? Então muitos mostraram que não eram espíritas. Então, qual o receio? Por que as pessoas têm medo de morrer? E o espírita, o que conhece realmente,
que pratica não tem medo? Resposta, ele vai começar aqui. Número 1. Causas do receio da morte. O homem, qualquer que seja o grau da escala a que ele pertença, desde o estado da selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Isso é de todo homem. Digo até mesmo os materialistas, porque eles são espíritos. Eles lutam contra uma evidência, que é a imortalidade da alma, de que nós somos espíritos. Sua intuição lhes diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles de quem estamos saudosos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva e infinitamente mais generalizada que a crença no nada. Então, como pode acontecer que entre os que creem na imortalidade da alma ainda se encontre tão apego às coisas da terra e um tão grande receio da morte? Por que isso acontece? 2. O receio da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura. Como contrapeso, a tendência que sem esse freio o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho na terra que deve servir para o seu próprio adiantamento. É por isso que entre os povos primitivos o futuro apenas é uma vaga intuição, mais tarde uma simples esperança, mais tarde enfim uma certeza, porém ainda atenuada por um secreto apego à vida corporal. Então ele está dizendo aqui que ele deu 3 fases dessa intuição do futuro, dessa crença, dessa certeza da existência futura. Nos povos primitivos, a intuição. Mais para frente, mais desenvolvido, ele colocou esperança, uma simples esperança. E agora, mais tarde, uma certeza, mas que ainda está atenuada pelo apego à vida corporal. E o apego à vida corporal tem uma razão de ser. É um instinto de conservação, que está falando que você tem que viver. Senão, a gente se suicidaria, se mataria, não daria valor nenhum à vida. Mesmo assim, quantas pessoas vão contra esse instinto de conservação e se matam? O fato de você chegar num abismo, você para. O instinto de conservação está dizendo para você, perigo, não vai. Não é? Aí você, a sua razão, você é um ser dotado de razão, você quer chegar mais perto, você vai, indo contra aquele sentimento inato, que é o instinto de conservação. O instinto nunca falha. Então o suicida, eu não me lembro, não me suicidei, posso me suicidar de outras vidas, agora não sei como é que é. Creio que ele deve chegar na hora de cometer o ato, ele vacila, mas ele vai e toma a solução de uma vez, se joga rápido. Porque o instinto vai dizer, não faz isso, não faz. Por isso a gente tem ainda medo de desencarnar, a gente fica preocupado, porque ninguém quer morrer, que vai contra o instinto de conservação. Entenderam? Aí ele continua dizendo aqui, à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai perdendo esse medo, e não vai contra o instinto de conservação. Não é porque eu não tenho medo de morrer que eu vou morrer. A gente não atravessa a rua sem olhar, vou ver o que dá, só o suicida. Você tem um instinto. Se passa um veículo pesado perto de você, você se afasta com medo. Você não quer levar uma pancada, é um instinto de conservação. Agora aquele não, eu vou me jogar debaixo desse veículo, ele vai contra esse instinto de conservação, que é uma inteligência, é uma espécie de inteligência. Todo ser vivo tem esse instinto de conservação. A planta que se dirige ao sol é um instinto de conservação.
É mecânico na planta. Vamos lá. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o receio da morte diminui, que nós falamos. Mas não significa que você vai se atirar debaixo de um carro ou do 10º andar. Mas ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão sobre a terra, ele aguarda seu fim com mais calma, mais resignação e sem medo. É o que a gente falou. Imagina Jesus. Jesus sabia que ia morrer. Ele não se matou antes. Ele sabia. Sabia de tudo que ia acontecer. Como ele não temia a morte, ele teve calma, o tempo inteiro tranquilo, sereno. E ele devia administrar até mesmo aquela dor, né? Que a gente sabe que alguns faquires, algumas pessoas fazem isso. Ele também, com certeza, sabia fazer. A certeza da vida futura dá um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele trabalha apenas para a vida atual. Com essa certeza, trabalha tendo em vista o futuro, sem descuidar-se do presente, porque sabe que seu futuro depende da direção mais ou menos boa que ele dá ao presente. Então, por que nós estamos aqui estudando? Porque a gente tem essa certeza da vida futura. A gente não está mais cuidando somente da vida presente, de levar alimentação para casa, de atender as necessidades básicas, primárias da vida física. A gente já está buscando a vida futura. Por isso estamos aqui. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que ele teve sobre a terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer continuamente em inteligência e em perfeição, lhe dá a paciência de esperar e a coragem de suportar as fadigas momentâneas terrestres. Claro, a gente sabe, eu vou encontrar com a Lurdinha, eu vou encontrar com meu pai, vou encontrar com a minha mãe. Se meu pai estiver reencarnado, eu vou saber que ele está reencarnado, eu vou ver se algum... Então, isso nos dá paciência, isso nos dá tranquilidade. Se você sentir saudade, vou encontrar meu filho, vou encontrar minha filha. Se você sentir saudade é normal. Mas você não vai fazer uma bobagem, porque você sabe o que vai acontecer. A solidariedade que o homem vê se estabelecer entre os mortos e os vivos faz com que ele compreenda a que deve existir entre os vivos. A fraternidade tem por consequência sua razão de ser e a caridade um objetivo no presente e no futuro. Ficou bem claro? Bem claro, né? Kardec bem lúcido aqui falando. 4. Para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob seu verdadeiro ponto de vista, isto é, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual e dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que indica no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para desligar da matéria. Entre aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material ainda prevalece sobre a vida espiritual. Mas para nós hoje isso é mais fácil. Na época que Kardec estava escrevendo, não tinha um livro de André Luiz. Então André Luiz, Dona Ivone e tantos outros espíritos descrevem a vida espiritual com bastante clareza, mostrando que a vida espiritual é uma vida real, e que a Terra, aqui na Terra, tudo que tem aqui é uma cópia desse mundo que nos aguarda. Então a gente já tem ideia, já tem noção de como é que vai ser. E continua Kardec no seu raciocínio. Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida no corpo, enquanto que a vida real está na alma. Tendo o corpo ficado sem vida, aos seus olhos tudo está perdido e ele se desespera. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior do corpo, ele o fizesse sobre a própria fonte da vida, a alma que é o ser real, que sobrevive a tudo, ele lamentaria menos a perda do corpo, fonte de tantas misérias, de tantas dores.
Para isso, no entanto, é necessário que o espírito tenha uma força que só adquire com a maturidade. O receio da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimentos sobre a vida futura, mas ele indica a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é assim provocado pelo desejo secreto da sobrevivência da alma, ainda encoberta pela dúvida. Vocês entenderam? Vocês sabem que eu não entendi? Sabe por que eu não entendi? Olha como é que não... O pensamento é um atributo da alma. Eu já falei isso para vocês. Eu li aqui pensando ali que você vai fazer ali o restinho que falta ali. Falei, vou ter que comprar um cano. Eu estou lendo e estou pensando num cano que vai botar ali para funcionar a cadeira odontológica. Aí você lê, mas a tua alma não está aqui. É engraçado, né? Eu não sei o que eu li. Eu não sei o que eu li. Eu vou voltar. Vocês me perdoem. O professor, que está acostumado em sala de aula, ele sabe disso, que a gente está olhando. Você sabe quem está aqui e quem está com o pensamento voando. Aí você quer pegar a pessoa pelo pé, você, fulano. Aí, né? Se me perguntasse, eu ia falar, Vamos ver aqui. Apegando-se ao número 4, vamos voltar aqui no número 4. Para libertar-se dos receios da morte, é necessário poder analisá-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Tem que analisar bem o que é a morte. Isto é, haver penetrado pelo pensamento no mundo espiritual. Aqui eu lembro, a gente tem as obras de André Luiz, da Dona Ivone e tantos outros autores falando da vida espiritual. O Chico, através do Emmanuel, enfim, através de vários espíritos. E dele fazer uma ideia tão exata quanto possível, o que indica no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa capacidade para se desligar da matéria. Jesus se limitou a falar que havia muitas moradas na casa do Pai. E disse que falou da vida futura, que ele ia para lá. Ele se limitou a isso, porque o povo não ia entender. A Dona Ivone, quando escreveu Memória de um Suicida, ela quase queimou tudo. E quando ela foi para publicar na FEB, minha filha, vai rezar mais, isso aí é coisa da sua cabeça. Ela teve que esperar um tempo, ninguém acreditava naquilo. Depois, com o Chico, vindo o Nosso Lar, começaram a vir as obras do André Luiz, ela foi e publicou, em 1954, o livro Memória de um Suicida. E muitos não aceitavam aquilo. Ela conta no livro Devassando o Invisível que tinha um médium muito bom, muito ostensivo, lá 1920, 1900, ali no início do século 20, né, 1900 e pouco, num centro que ela trabalhava, e que o Dr. Bezerra falou através dele, ele anunciou a vinda da televisão. Viria a televisão, o rádio, a televisão, e que o aparelho se desenvolveria, que nós teríamos um aparelho que falaríamos com o mundo espiritual e viríamos esse mundo espiritual. Aí a Dona Ivone diz assim, que o médium mandaram ele rezar mais, disse que ele estava com um obsessor, era o Dr. Bezerra falando, né? Era um obsessor e que ele tinha que rezar mais e não levar em conta o que ele disse. Aí a Dona Ivone diz assim, ainda, os dois primeiros inventos que ele disse já se concretizaram. Veio o rádio, veio a televisão. O terceiro ainda não, estamos em via D. Imagine você ligar a televisão e falar com além. Mas os aparelhos eletrônicos estão se desenvolvendo a tal ponto que isso vai chegar lá. Agora imagina Jesus falando isso naquela época. Lá no mundo espiritual tem árvore, tem casa, tem família. O mundo espiritual é real, esse mundo aqui não. E ele não ia conseguir nem ficar um mês. Ia morrer antes do tempo. Iam dizer, já diziam.
Então ele não podia falar, não tinha como eles entenderem. Olha quanto tempo passou e mesmo assim as pessoas duvidavam. E hoje ainda duvidam. Muita gente duvida da doutrina espírita, diz que aqui é coisa de louco. Não é? Muitos ainda não acreditam. Imagina naquela época. Então a gente hoje, como ele está dizendo, você pode imaginar facilmente o mundo espiritual, como ele é. Porque você, além das obras básicas, o Livro dos Espíritos, o que nós estamos estudando, Céu e Inferno, todas as obras, você tem as obras subsidiárias, como nós citamos aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Entre aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material ainda prevalece sobre a vida espiritual, isso é claro, né? Apegando-se ao exterior, o homem só vê a vida no corpo, enquanto que a vida real está na alma. Tendo o corpo ficado sem vida, aos seus olhos, tudo está perdido. E ele se desespera. Esse que só vê a vida no corpo, ele vai se desesperar. Se em lugar de concentrar seu pensamento sobre a vestimenta exterior, o corpo, ele o fizesse sobre a própria fonte da vida, a alma, que é o ser real, que sobrevive a tudo, ele lamentaria menos a perda do corpo, fonte de tantas misérias e dores, e para isso, no entanto, é necessário que o espírito tenha uma força que só adquire com a maturidade. Então, quando o corpo está quebrado, está doente, está velho, e você pensar que é apenas uma passagem, que é uma vestimenta que vai ficar aí, você entrever a vida futura, concentrar na vida da alma, você vai ter um trespasse tranquilo. Tranquilo. É isso que ele está dizendo. Agora, o bruto só vê a vida material. Ele se apega à vida material. O receio da morte resulta, portanto, da insuficiência de conhecimento sobre a vida futura. Aí o camarada tem medo. Mas ele indica a necessidade de viver e o medo de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Ele é assim provocado pelo desejo secreto da sobrevivência da alma, ainda encoberta pela dúvida. No fundo ele deseja isso, porque no fundo ele sabe que é um espírito, ele veio do mundo espiritual. Mas quando ele é muito bruto, embrutecido, ele só quer viver a vida material. E muitos ainda desencarnados, a gente chama, morreu, mas não desencarnou, né? Ele está ligado à vida material. Está ligado, ele não conseguiu se liberar daquilo. Muitos acontece isso. Para vocês verem o que é o apego, né? O que é a mente. Não tem gente que... Aquilo é uma doença, né? Junta tudo, acumuladores. Não pode? Aquilo é um apego às coisas materiais. Não, eu quero, isso é meu, eu quero para mim. Às vezes não quer. Normalmente não precisa. Mas vai juntando, vai juntando. O homem que gosta de ferramenta junta parafuso velho, né? Porca, porque a gente sabe que vai precisar, né? Uma hora. Bota o microfone aí. Ele está falando da doação de órgãos. O que ele pensa da doação de órgãos é isso, é o apego. Isso tem mesmo. Isso tem. E o espírito pode se ressentir na retirada de um órgão. Pode se ressentir. Então vamos continuar. Eis o lado providencial da questão. Seria prudente não fascinar o homem, cuja razão não estava ainda bastante sólida para suportar a perspectiva muito positiva e muito atraente de um futuro que o fizesse negligenciar o presente, necessário ao seu adiantamento material e intelectual. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? 5. Esse estado de coisas é mantido e dilatado por causas puramente humanas que com o progresso irão desaparecer. A primeira é o aspecto sobre o qual a vida futura é apresentada, aspecto que seria suficiente para inteligências pouco avançadas, mas que não poderia satisfazer as exigências da razão,
dos homens que pensam maduramente. Aí você pensa nessas doutrinas perniciosas, doutrinas políticas. Esse pessoal que está aí querendo impor o poder, a força, eles pensam na vida futura? Só pensam no aqui e agora, são espíritos atrasados. Está com um cargo de ministro do Supremo, do Supremo, não vou citar nome, vocês estão entendendo, mas é um ser atrasado, tem inteligência, mas não tem moralidade. Seja presidente da República, seja governador, seja senador, quantos estão aí querendo acabar com a religião, impor uma doutrina nefasta, doentia, em que só pensa no aqui e agora. Então cuidado em quem vocês vão votar, pensem bastante e votem, não sejam omissos. Olha o que aconteceu na Argentina, olha o que aconteceu no Chile, que pena do Chile, hein? Vão amargar dores crudelíssimas. Vamos lá, vamos continuar. Desde que dizem eles, se nos apresentam como verdades absolutas, tudo isso aqui é importante para a gente, porque a gente vivencia isso no dia a dia. Está vivenciando na política, na economia, em tudo. Princípios contestados pela lógica e os dados positivos da ciência é porque eles não são verdades. Daí, entre alguns, há a incredulidade, entre um grande número de outros, uma crença misturada com a dúvida, porque bagunçam tudo. Olha o que fez lá a Inquisição, a igreja, quantos descrentes, quantos revoltados ela fez, em nome de Deus. Aí você vê a política se imiscuindo na religião e fazendo futuros descrentes, gente que vai se decepcionar. A vida futura é para eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam nela, gostariam que assim fosse, e apesar disso exclama: se no entanto não for assim, o presente é positivo, dediquemo-nos primeiro a ele, o futuro virá por acréscimo. Futuro eu vejo depois que eu morrer eu vejo como é que fica. A gente vê espíritas, ou gente que se diz espírita, porque não são, se afastar de um trabalho sério, e porque não quer largar determinadas paixões, vícios da carne, e perguntado: meu amigo, você não está vendo a vida futura? Ah, depois eu vejo como é que fica. A gente dá um jeito para tudo. Essas pessoas orgulhosas que acham que dão um jeito para tudo, sabem tudo, quando morrer vai querer dar um jeito para tudo. E a lei não é assim. A lei não é assim. E depois dizem ainda: o que é afinal a alma? Aí os políticos aí, esses políticos caras de pau, porque são vários. E depois dizem ainda: o que é afinal a alma? É um ponto, um átomo, uma centelha, uma chama? Como sente? Como vê? Como percebe? A alma não é para eles uma realidade efetiva, é uma abstração. Os seres que lhes são queridos, reduzidos em seu pensamento ao estado de átomos, estão, por assim dizer, perdidos para eles e não têm mais aos seus olhos as qualidades que os faziam amar. Você viu um político desse fazer discurso político, palco político em cima do enterro da mulher, da morte da esposa. Ele está preocupado com ela, ela morreu. Ali é um monte de átomo que vai se desagregar. Rapidamente já estava com outra. É a cabeça deles. Você acha que eles vão chorar quando você chegar perto deles? Ah, meu filho morreu, minha mãe morreu, tem pena de mim, eu não estou comendo? Está nem aí para você. Está nem aí. Ah, o pobre tem que ver. Não, está nem aí para o pobre. O pobre é massa de manobra. É para trabalhar, é gado. Então, tem que saber, aqui está falando isso para a gente. Né? Ficar atento. Eles não compreendem nem o amor de uma centelha, nem aquele que se pode ter por ela. E eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos por serem transformados em mônadas,
que é uma mônada? Uma coisa simples, organismo simples. É uma unidade orgânica, as mônadas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais substancial. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Cara, vamos viver aqui agora, aqui eu estou vivo, é agora. Quem está vivo, como é que é? É que só não está aqui quem já morreu. Como é que tem um ditado que diz? Quem perdeu foi quem morreu, essas coisas desse jeito. Mas não existe a morte. Esses pensam assim, esses se preocupam com o outro, não. É o positivismo da vida. Tudo aqui, vamos progredir aqui. Vamos amar aqui, vamos aproveitar a vida aqui. Quer usar droga? Usa droga. Quer ser homossexual? Seja homossexual. Você quer desmanchar o casamento? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30? Faça isso. Valorizar a família para quê? Olha, ninguém tem mais sexo. É a perdição total. Sabe por quê? Porque eles dominam. Seres desestruturados, famílias desestruturadas. Eles dominam. Assim é o pensamento deles. Esse pensamento que nós estudamos ali no início, o niilismo, é extremamente destruidor. A ignorância dessas verdades destrói uma sociedade. É nefasta, as suas consequências são nefastas. Daí resulta o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais substancial. O número daqueles que são dominados por essas ideias é considerável. Estamos vendo aí, né? Uma outra razão que une as coisas da terra até aqueles que creem mais firmemente na vida futura, pretende-se a impressão que conservam do ensino que lhes foi dado sobre ela na infância. Tem uma outra coisa, né? Um ensino dado na infância. Ter medo da morte. Eu lembro quando a minha avó morreu, foi na sala lá, o velório era dentro de casa antigamente, né? Botaram uma mesa lá, os castiçais, um pano roxo cobrindo o caixão. O roxo até hoje as pessoas têm cada morte. Um pano roxo, as velas acesas, 4 velas, 2 nos pés, 2 na cabeça. Minhas tias, a minha mãe, tudo chorando com o véu preto na cabeça, todo mundo de preto, chorando. Eu era pequeno, eu era criança, eu não lembro a minha idade não, devia ter uns 6 anos, por aí, 5, 6 anos. A morte é o cão chupando manga, não quero saber disso de jeito nenhum. É uma coisa terrível. Mas você cresce com aquilo ali, ó. É a educação errada que você tem sobre a morte. Né? Não era assim? E depois para você comer na mesa? Eu não comi nunca mais naquela mesa. Nunca mais eu comi na mesa da casa da minha avó. Melhor trocar a mesa. Eu morava na casa da minha avó, nós morávamos nos fundos, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Aí minha avó morava na frente, na sala. Para entrar naquela sala levou um tempo. E naquela mesa nunca mais eu comi. É isso aí. É a educação que você tem. Então vamos lá. Uma outra razão que une as coisas da terra é aqueles que creem mais firmemente na vida futura. Prende-se a impressão, creem na vida futura, mas prende-se a impressão que conservam do ensino que lhes foi dado sobre ela na infância. O quadro que a religião traça sobre o assunto é preciso admitir, não é muito sedutor, nem muito consolador. Nele se vê, em um lado, as contorções dos condenados, que pagam em torturas e chamas sem fim, os erros de um momento, e para quem os séculos sucedem aos séculos sem esperança de alívio, nem piedade, e o que é ainda mais implacável, para quem o arrependimento não produz efeito desejado.
Ainda tem mais, aquela época, né? Eu fui criado na igreja, minha avó também, na igreja, ou vai para o céu ou para o inferno. E as histórias do capeta eram toda hora mais falada do que a dos anjos, né? E como a gente não era flor que se cheirasse, estava mais próximo, né, do coisa ruim, né? Estava mais próximo dele. E aí um medo que se pele da morte. Um medo que se pele. É educação. De outro lado, as almas abatidas e sofredoras do purgatório, que esperam sua liberdade da boa vontade dos vivos, que rezarão ou farão rezar por elas, e não por seus esforços para progredir. Essas duas categorias compõem a imensa maioria da população do outro mundo. Aí é a ideia católica, né? Ele está falando aqui. Acima dessas almas está o muito restrito plano dos eleitos, desfrutando duramente a eternidade e uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade, preferível sem dúvida ao nada, não deixa de ser uma fastidiosa monotonia. Assim se vê nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas, mas que antes exprimem tédio que a verdadeira felicidade. Pô, você proíbe um céu, que você não vai fazer mais nada, vai ficar contemplando Deus. Isso é tão contrário à razão e à lei natural. Quando você já viajou, né, a gente que já viaja, quantas vezes a gente viaja sozinho, por um motivo qualquer, a trabalho? Por mais bonito que você vá no lugar, você pensa na pessoa que você ama. E você não é feliz ali sozinho. Você não é. Então, poxa, como que fulano podia estar aqui comigo? Como que a fulana poderia estar aqui comigo? Por isso que muitas coisas deixam de serem atrativas para aqueles que têm um amor muito grande por aqueles que partiram. Porque elas não se veem sem essas pessoas. Você não fica feliz completamente num lugar sem estar com quem você ama. Poxa, fulano podia estar aqui. Acontece isso quando está encarnado. Né? Imagine a gente desencarnado. Uma vez a gente viajou em trabalho, em serviço, são nossos para os Estados Unidos. Fomos lá para Carolina do Norte. Uma cidade bem organizada, bem limpa. Isso aí já vamos. Em 1985, 86, mais 2 vezes para lá. Passamos um mês lá, treinando, em competição, coisa nossa lá. Poxa, eu todo dia escrevia, telefonava para casa. Por mais que eu tivesse a atividade lá, e olha que tinha atividade o dia inteiro. Era uma saudade desgramada de casa. Poxa, a Lurdinha podia estar aqui, as crianças podiam estar aqui comigo. Estou aqui, lugar bonito, legal. Mas acaba não tendo graça. Perde logo a graça. Porque você não está com quem você ama. Teve um colega que surtou. Depois de uns 20 dias, ele surtou. Surtou. Pô, o cara estava ganhando em dólar, passeando numa cidade e surtou. Porque de lá, quando a gente veio embora, a gente passou em Washington, então conhecemos o Washington, conhecemos Orlando, fui na Disney, conheci Orlando. Agora, que graça tinha, eu fui conhecer, estava lá, já tivemos um ingresso, tudo bem, fomos lá conhecer. Agora, que graça tinha eu na Disney, sem a minha esposa, sem meus filhos, sem a minha família? Graça nenhuma. Andar num brinquedo daquele, sozinho, poxa, ela podia estar aqui comigo. Agora imagine isso no céu. Você no céu sozinho, porque quem você ama foi para o inferno. Quem está lá não vem para cá, quem está cá não vai para lá. Que tédio. Que tédio. É melhor ir para o inferno que você encontra todo mundo, né? Vai estar todo mundo lá mesmo, a maioria vai estar lá, né? Os flamenguistas todos lá, ó, você vai se dar bem lá, né? Do que ir para um céu, só tem vascaíno, gente boa, né? E você tem das outras torcidas também, só não entra flamenguista lá.
E você naquele tédio, né? Quem você gosta não está contigo porque foi para o inferno, porque deu uma vacilada. Então isso aqui é contra a lei natural. Contra. A doutrina espírita é muito mais racional, né? Muito mais racional. Pois é. Sente a falta do outro. São os laços que nos ligam, os laços do amor. Então essa doutrina nihilista, ela é fatídica. Ela causa muito mal. Muito mal. E o Deus dessa política que estão tentando implantar aqui, o Deus é o Estado. O Deus é o Estado. Toda religião, tudo tem que estar subordinado ao Estado. Aí você vê a dor. É porque você não sabe o que acontece lá naqueles países. Você não sabe. Porque não tem liberdade de expressão. Você não sabe. Você não sabe como aquele povo está se sentindo. Um povo escravizado. Não é só naquele país, nesses países. Pronto, vou falar um bem distante que quase não vem aqui. Outros que eu falar está bem pertinho, falando toda hora. Coreia do Norte. Como é que vive aquele com aquele gordinho maluco lá? Parece contigo ele. Hein? Como é que vive? A gente não sabe. Não tem internet. Se falar alguma coisa é fuzilado. Ela paga com a vida. Falou alguma coisa que ele não gostou, paga com a vida. Se não pagar com a vida, trabalhos forçados. Crianças de 6, 7 anos que acessou a internet, trabalho forçado, separado dos pais. Presos, jovens, 14, 15 anos. O pouco que sai de lá. Não tem liberdade nenhuma. Não tem Deus no coração, não existe Deus. Não existe outra vida, somente esta vida. E se eu nasci senhor e você é escravo, eu sou o senhor e você é meu escravo, você vai trabalhar para mim. Esse é o pensamento. Não tem consequência. Não tem. Então a gente imagina a dor, o sofrimento dessas pessoas, viver sem liberdade. Então vamos lá, continuar aqui com o nosso raciocínio, né, por causa dessa educação, né? Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem as ideias instintivas do progresso, que só parece compatível com a felicidade absoluta. É difícil conceber que o selvagem ignorante de senso moral obtuso, somente porque recebeu o batismo, esteja no mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e de moralidade prática, após longos anos de trabalho. É ainda menos concebível que a criança morta com muito pouca idade, antes de ter consciência de si mesmo ou de seus atos, desfrute dos mesmos privilégios, só pela realização de uma cerimônia na qual sua vontade não teve nenhuma participação. Por menos que reflitam esses pensamentos, não deixam de preocupar os crentes mais fervorosos. O que ele está dizendo aqui? Eu vou ter que ver o 9, o 7 para terminar. Questão do batismo. Então, olha como é que essa crença, a educação é absurda. Então a criança morreu com 1 mês, com 2 meses, ela vai para o céu, virou anjinho, porque foi batizada. Mas se ela não for batizada, ela não vai para o céu.
E os países que não têm a crença do batismo? Vai todo mundo para o inferno? Outra coisa, o que essa criança fez para ir para o céu? Você não fez nada de mal, também não fez nada de bom. E outra coisa, Deus foi injusto comigo, porque me deixou viver 30, 40, 50, 60 anos exposto a fazer mal, a errar. Nós somos imperfeitos. Seria mais justo que eu morresse logo, porque não ia dar tempo de fazer o mal e eu ia ter a felicidade eterna. Eu posso viver até os 20 anos e fazer um monte de bobagem, e ser preso e morrer na prisão. E outro morreu com 5 anos, vai para o céu? Vai de 15 aninhos, deixou eu fazer bobagem? Por que não deixou eu morrer? Coisas que não têm lógica. Mas vamos lá, isso é o temor da morte, né? Vamos terminar aqui. Eu ia parar agora com 50 minutos, mas eu preciso ler o 7 que termina a ideia. O trabalho progressivo que se realiza na Terra, nada representando para a felicidade futura, a felicidade com que creem adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e até mesmo a possibilidade de comprá-la por dinheiro, que muita gente compra o céu, ainda hoje se compra, sem uma séria reforma do caráter e dos hábitos, dão aos prazeres terrenos todo o valor. Mais de um crente diz em seu íntimo que, já que seu futuro está assegurado pela realização de certas fórmulas ou por dádivas póstumas que não o privam de nada, seria supérfluo impor a si sacrifícios ou um constrangimento qualquer em proveito do próximo, desde que se pode conseguir a salvação trabalhando por si. Eu fui batizado, eu estou salvo. Eu comprei um pedaço do céu. Hoje eu rezei por ela. Como é que é o nome dela? Dona Helena. Eu já falei aqui da Dona Helena. A Dona Helena era a avó da Lurdinha, da minha mulher. Dona Helena era muito engraçada. É nordestina, aquela paraibana engraçada. Cabeça dura. Posso falar dela se ela me responder, né? Cabeça dura. E ela, na casa dela, tinha um diploma na parede, assim, atrás, bem grande assim, ó. Um diploma não, não é diploma. Um quadro, ela botou num quadro um certificado do pedaço do céu. Ela comprou. E ela já velhinha, eu já não estava lá, a filha falava, o pastor só ia lá no dia do pagamento dela. No dia do pagamento, não ia visitar, só ia no dia do pagamento. Aposentada, né? Pegar o dinheiro dela. Aí a filha brigou com o pastor, soltou os cachorros em cima do pastor, ela se meteu, o dinheiro é meu, não é seu, não se mete na minha vida e eu vou dar o dinheiro a ele sim. Todo mês, cara de pau, ia lá pegar o dinheiro do pedaço do céu que ele vendeu para ela, para pagar suaves prestações. É um absurdo, não é? Essa é educação. Essa é educação, é isso aqui, até hoje ainda tem. Certamente esse não é o pensamento de todos. Por isso faz descrente. Quando você vê um troço desse, eu vou acreditar em Deus? Esse Deus aí não. Certamente esse não é o pensamento de todos, porquanto existem grandes e belas exceções. Mas não se pode ocultar que ele não seja o da maioria, principalmente das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo não conserva a dedicação aos bens deste mundo e, por conseguinte, o egoísmo. Vai nas prisões, está cheio de bandido convertido. Claro, foi mais fácil. Ele vai para o céu. Quando soltam ele, eu não sei se ele vai continuar convertido, né? Acrescentemos a isso que, nos usos, tudo concorre para fazer lamentar a perda da vida terrestre e recear a passagem da terra para o céu. Quer dizer, tudo concorre para isso, aquele choro, aquele chororô, aquela tristeza. E muito dificilmente ele vai para o céu, né? Então, pois ninguém quer morrer por causa disso. O céu está difícil, hein? Cumprir aqueles 10 mandamentos lá, na íntegra.
A morte é cercada apenas de cerimônias soturnas que aterrorizam mais do que despertam a esperança. Como a gente falou lá do enterro na casa, né? Até hoje não comia naquela mesa mais. Se a morte é representada, isso sempre acontece sob um aspecto repelente e nunca como um sono de transição. Todos esses símbolos lembram a destruição do corpo, mostrando-o horrendo e descarnado. Nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa dos seus laços terrestres. A partida para esse mundo mais feliz é acompanhada apenas pelas lamentações dos sobreviventes, como se acontecesse a maior desgraça àqueles que se vão. Se lhes diz um eterno adeus, como se jamais fôssemos revê-los. O que se lamenta por eles são os gozos deste mundo, como se não devesse encontrar outros maiores. Que infelicidade, diz-se, morrer quando se é jovem, morrer quando se é rico, feliz, e se tem adiante de si um brilhante futuro. A ideia de uma situação mais feliz apenas aflora no pensamento, porque nele não tem raízes. Portanto, tudo concorre para inspirar o terror pela morte, em lugar de fazer nascer a esperança. O homem, sem dúvida, precisará de muito tempo para se desfazer desses preconceitos. Mas isso acontecerá à medida que sua fé se fortalecer, quando então ele fará uma ideia mais sadia da vida espiritual. Daí. A ignorância da vida espiritual nos leva o temor da morte, nos leva a temer a morte. Tudo bem? Alguma pergunta? No question. Ficou cansativo essa segunda aula? Aprende, né? A gente gosta, a gente quer aprender. Então vamos agradecer a oportunidade de estudar, agradecer aos guias aqui presentes, ao altivo, aos benfeitores da nossa casa, as nossas irmãs queridas, a você, Lurdinha, pela sua paciência, pelo seu amor. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Despeça-nos, Senhor, na tua paz. Que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do nosso amor, em nome do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno. Conduza-nos em paz e em segurança aos nossos destinos. Graças a Deus.